Muito bom dia. No programa de hoje nós vamos conversar sobre periodontia, doenças periodônticas, com a doutora Luciana Mara, dentista especialista nessa área, que vai falar conosco sobre a importância de conhecermos mais sobre essa patologia que impacta em todo o nosso corpo. Só para você ter ideia, existe correlação importante de promoção e prevenção à saúde da associação da periodontia com infarto, AVC, Alzheimer, doença dos rins. Isso tudo você vai saber no programa Saúde em Evidência de hoje. Fica conosco. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e hoje vamos receber a doutora Luciana Mara, que vai falar conosco sobre saúde bucal. A gente vai falar algumas especificidades da saúde bucal que vai trazer um aumento de conhecimento para você e que vai fazer total diferença. Certamente esse programa é um dos programas que você não deveria perder. Então já mexe aí o arroz, vai lá rapidinho na cozinha, mas fica com a TV ligada o tempo inteiro, que você vai ter muito esclarecimento sobre a sua saúde bucal nessa manhã. Doutora Luciana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda e fique bem à vontade. Obrigada, Catarina. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre falo que falta muita informação, então ter um momento como esse para a gente estar divulgando a informação de qualidade. Às vezes a gente pesquisa e não é da forma correta, só se assusta. Verdade. Então é muito gratificante estar aqui para poder passar, compartilhar um pouco desse conhecimento. Que bom! Então seja mais uma vez muito bem-vinda e a gente vai começar falando de um tema que muito provavelmente, se você ouviu falar, ouviu pouco ou ouviu com ineficácia. Mas hoje você vai sair daqui sabido sobre esse tema, sobre doença periodontal. Um nome que a maioria das pessoas já pode ter ouvido, como eu falei, mas a gente não sabe, né, como leigos no assunto, o que é a doença periodontal. É. A doença periodontal é mais comum do que a gente imagina. A doença periodontal é tão comum quanto a doença cárie. Porém, talvez até pelo nome difícil, não é tão divulgada como deveria ser. Antigamente ela era conhecida como biorreia, mas aí com os estudos mudaram periodontite porque é uma doença que atinge os tecidos ao redor do dente. Então ele vai atingir a gengiva e o osso. A gente escuta muito falar sobre gengivite, né? Que é aquele Sim. sangramento na gengiva, ela fica avermelhada. E aí, quando eu não trato a gengivite, ela vai Evolui. atingir o tecido ósseo e aí passa de uma gengivite para uma periodontite. Então é evitável. É evitável, sim. Como é que você que está em casa, a gente já começa fazendo esse tipo de pergunta. Se é evitável, como é que se pode evitar a doença periodontal? Pronto. Para a gente evitar a doença periodontal, é importante que a gente tenha cuidado com a higiene bucal, com a forma como eu escovo, usar o fio dental e também a frequência ao dentista. Sim. Por que é tão importante a frequência ao dentista? Que às vezes os sinais dessa doença são imperceptíveis. Você não sente dor. Aí tem paciente que chega, meu dente ficou mole. Ele não vai ficar mole de uma hora para outra, leva um tempo, então tem como a gente perceber os sinais clínicos da doença desde o início, se você for acompanhado pelo dentista, e a gente evitar a evolução. Então é principalmente escovação e fio dental. E quase todos os pacientes dizem, mas eu sei, eu escovo, eu uso fio dental. Mas normalmente a gente aprendeu a escovar com quem? Com os nossos pais, que Verdade, aprenderam com os pais dele, que não tem às vezes nenhum dente, usam uma prótese. Então, às verdade. vezes a gente está escovando, mas não está da forma adequada. É uma boa, uma boa reflexão. A gente aprendeu com quem não sabe, né? Às vezes não sabe. Então, a Na gente maioria das vezes não sabe. precisa aquele reforço no dentista para ele orientar melhor como a gente pode melhorar essa higienização. Perfeito. Então, fazer uma pergunta que pode ser que seja polêmica, uns têm um posicionamento, outros têm outro. Qual a tua opinião com relação
ao uso de enxaguante bucal nesse contexto de doença periodontal? Do mesmo jeito que a pasta de dente, existem vários produtos, vários enxaguantes bucais. Então, às vezes, a gente escolhe pela cor, pelo sabor, Pelo preço? pelo preço, e aí é inadequado. Por exemplo, tem enxaguante bucal que, se você tiver sensibilidade de usá-lo, vai piorar sua sensibilidade. Se você já tem alto índice de cárie e usá-lo, vai piorar a incidência de cárie. Então, tem a indicação, sim, para cada paciente. Então, é importante que você peça essa indicação ao seu dentista. Não é de forma aleatória. Por exemplo, tem um colutório, um bochecho, que ele é antibiótico, que muitas pessoas usam porque um amigo meu usou e melhorou esse sangramento, então também estou usando, e pode acabar complicando. Por exemplo, ele muda o gosto do paladar, muda também a sensibilidade, mancha os dentes e a língua. Então, não é um colutório que você pode usar por muito tempo. A gente indica esse tipo quando realmente está em tratamento periodontal, e não quando você vai ficar usando como manutenção. Doutora Luciana, quais seriam as sintomatologias de uma doença periodontal? Para que quem está em casa, é lógico, né, a importância de ir ao dentista. Mas em casa, enquanto eu estou lá escovando os dentes, eu não sei se você se olha, mas eu quero lhe dizer, meu amor, que você precisa voltar a se olhar. Não é escovar os dentes mais no automático, escovar os cabelos no automático, se maquiar no automático. Não, faça daquele momento um momento seu. É tão importante isso. A rotina tem engolido a gente, mas a gente não pode permitir. Então, doutora Luciana, quando a gente está lá, na frente do espelho, fazendo a escovação, existe algum sintoma visível que eu possa imaginar, eu possa entender a partir de hoje, a partir desse programa, que é um ponto de alerta que eu precise ir ao dentista? Sim, vermelhidão na gengiva, sangramento durante a escovação ou fio dental. Muitos pacientes dizem, eu não uso fio dental porque quando eu uso sangra. Então não é normal, não pode. Não pode sangrar, mas se está sangrando enquanto usa o fio dental, você tem que usar ainda mais, porque provavelmente ou você está usando errado e está machucando, ou tem uma inflamação, e por isso que está causando aquele sangramento. Então, quando tiver sangramento, quando tiver gengiva avermelhada, edema, aquela gengiva aumentada, inchada, é um indicativo. Outro, muita gente conhece como tártaro, Sim. que é aqueles cálculos que fica como se fosse entre a gengiva e o dente, mais escuro. Então, é indicativo também que eu já tenho aquela placa bacteriana que eu preciso remover. Nem sempre, quando eu tenho a placa, eu vou ter a doença. Mas para ter a doença, eu preciso ter a placa. Doutora Luciana, quais são, eu gostaria de falar agora nesse assunto, para que você se conscientize que está em casa, quais são os fatores de risco que podem predispor um indivíduo à doença periodontal? Então, o principal é o acúmulo de biofilme. É você não estar higienizando bem. Então, às vezes a gente diz, eu só escovo de manhãzinha antes de sair de casa e quando eu chego à noite. Não é o suficiente? Quantas vezes você come? Então, a gente se alimenta várias vezes durante o dia. Então, quanto mais vezes eu conseguir escovar, melhor, maior vai ser minha chance de desorganizar aquelas bactérias e vir a desenvolver a doença. Então, tenho que escovar bastante vezes para evitar o acúmulo desse biofilme. E se eu for fumante, se eu for diabético, se eu estiver passando por um período de estresse, eu tenho maior probabilidade de desenvolver também essa doença. É? É. Não sabia. Agora por quê? As alterações sistêmicas deixam o nosso sistema imunológico, pode interferir nele, não agindo, não defendendo dessas bactérias como eu preciso. Sim. As células de defesa do nosso organismo estão lá nos nossos vasos sanguíneos. Então, às vezes, por algum motivo, como o fumo, por exemplo, que ocorre uma isquemia desses vasos, vai dificultar a defesa. Sim. Então, deixa a gente mais propício a desenvolver a doença periodontal. Qual é a periodicidade para uma pessoa comum e para um fumante na visita ao dentista quando a gente pensa em promoção e prevenção nesse contexto de doença periodontal? Então, a previsibilidade para o paciente retornar, para a gente fazer esse acompanhamento, varia muito.
Por exemplo, um paciente que não tem doença periodontal, mas está fazendo uso do aparelho. O aparelho dificulta a higienização, a Sim, gente sabe. verdade. Então, se ele for com mais frequência ao dentista, melhor, porque o dentista vai ajudar a manter esse controle do biofilme. Do mesmo jeito é o fumante. Ele tem maior predisponibilidade a desenvolver a doença. Então, se ele for com maior frequência, melhor. O que a gente diz, no geral, é que o paciente deve ir de 6 em 6 meses. Porém, se ele já tiver uma tendência, isso muda de acordo com a higienização dele. Então, você precisa ir ao dentista e esse período, esse intervalo entre as consultas vai variar de paciente para paciente. A doença periodontal, ela existe em crianças, eu já sei a resposta, mas é muito bom que você que está em casa saiba, para que nós olhemos também para as nossas crianças com muita atenção. Existe. É mais comum na criança a gengivite. Por exemplo, meninas no período da puberdade, Sim. no período menstrual, está mais propícia também A alteração dos hormônios desorganiza tudo também. a tanto a alteração hormonal como comportamental. Quem não lembra aí que quando foi criança, a mãe sempre mandando, vai escovar o dente, nem sempre a gente fazendo Escova como os dentes e deveria. lava os pés para dormir, pelo menos. Aí passa a escova rapidinho. E outra, até a gente adulto, às vezes a gente falha, a gente escova muito rápido. Hoje essas escovas elétricas, às vezes perguntam o que é melhor, elétrica ou manual. Tem escova elétrica que marca inclusive o tempo que você passa escovando. Que quando você passa menos de 3 minutos, aparece até um emojizinho fazendo cara de triste. Para lhe ajudar a Para passar ajudar a mais fazer tempo certo. escovando. Se a gente for marcar o tempo, a maioria de nós não passa 1 minuto escovando. Meu Deus, agora eu E me acaba não preocupei. sendo adequado. Por isso que tem que escovar várias vezes durante o dia. Porque normalmente a nossa escovação não é eficaz. A gente não escova da forma adequada. É rápido demais. É importante a gente falar sobre isso. Um tema agora importante, se você é um paciente diabético ou tem alguém na sua casa que é um paciente diabético, tem uma pergunta importante agora de como a periodontite pode interferir no controle glicêmico desses pacientes de diabetes tipo 2. Pronto. A diabetes, ela é uma condição sistêmica que a gente está vendo cada vez mais presente. Afinal, a população está vivendo mais tempo, a gente aumenta a chance dessas doenças crônicas. E aí, quando eu tenho diabetes, eu tenho maior propensão a desenvolver a doença periodontal. Por quê? O paciente diabético ele vai ter uma dificuldade na vascularização periférica. Então, aqueles vasos que vão irrigar a gengiva, normalmente vão estar mais contraídos e as células de defesa vão ter dificuldade de combater aquelas bactérias. Isso acaba dificultando tanto na defesa como na cicatrização. Além disso, a gente percebe que paciente com periodontite dificulta a produção de insulina. E quando ela age, ela não age adequadamente. Então, esses pacientes acabam aumentando o nível de sangue ou de açúcar no sangue. Então, por isso é importante. Paciente que tem diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes indica que todo paciente diabético faça uma avaliação periodontal para ter certeza que não tem a doença. E não é uma vez, porque você pode não ter hoje, mas daqui a algum tempo você desenvolver. Então, tem que ficar fazendo sim esse acompanhamento. E a avaliação periodontal não é no olho. O dentista não vai só olhar se tem uma inflamação. A gente tem um instrumental que chama sonda, que a gente insere ele entre a gengiva e o dente, para ver se está perdendo inserção, que é essa inserção. O tecido gengival está inserido lá no dente. Com a doença periodontal, eu vou perdendo essa inserção. Então, é como se criasse uma bolsa. Está a gengiva, mas eu tenho um espaço entre a gengiva e o dente que vai acumulando sujidade. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho eu estou de volta. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes.
Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nós estamos de volta para mais um bloco do nosso programa Saúde em Evidência, hoje com a doutora Luciana Mara falando sobre doença periodontal. A minha pergunta agora é qual a principal ou a possível relação entre a doença periodontal, olhe só como é importante a gente olhar com mais amor para a nossa boca. Qual a importância, né, dessa possível relação entre a doença periodontal e doenças cardiovasculares como infarto e AVC? Onde você já imaginou que a partir da sua boca, você pode ter complicações cardiovasculares? E a gente falou em algum dos programas sobre a primeira e segunda causa-morte no mundo, infarto e AVC. E a gente tem aí agora uma ligação direta com a boca. É a porta de entrada de tudo, né, doutora? Isso. Então, explique aí para quem está em casa qual é essa correlação entre a doença periodontal e as doenças cardiovasculares. A doença periodontal ela pode estar associada a várias outras alterações sistêmicas. O que a gente não tem dúvida nenhuma, que já tem estudos que suportam que não há nenhuma falha, é a relação bidirecional entre diabetes e periodontite, que o paciente com diabetes tanto fica mais propício a desenvolver a doença periodontal, como quem tem a doença periodontal no diabetes vai ser pior, vai complicar a diabetes, o estresse e o tabagismo. Mas nas outras alterações sistêmicas, a gente percebe uma relação, mas ainda faltam estudos para deixar exatamente claro o que é que realmente interfere. Até porque o nosso sistema, se a gente for olhar, é tudo interligado. Então, não tem como a gente isolar um fator. Não vai ser só a doença periodontal que vai fazer com que eu tenha o AVC, que vai fazer com que eu tenha um infarto. Então, tem vários outros fatores. Mas se a gente sabe que tem alguma relação, é bom a gente tratar e evitar, até porque o tratamento da doença periodontal é fácil. Então, como é que ocorre essa relação que a gente está estudando para esclarecer ainda melhor? As bactérias da doença periodontal podem atingir o endotélio, que é o tecido que reveste os vasos sanguíneos internamente, deixando eles mais fragilizados e deixando mais propício esse paciente a desenvolver alguma doença cardíaca. Outra coisa que acontece é ele facilita o depósito de gordura no vaso, que é o ateroma. Quando ele facilita esse ateroma, fica mais fácil também o paciente sofrer um infarto, um derrame. Então, é essa relação. Mas, como eu falei, não existe evidências que a gente diga, com certeza, se eu fizer o tratamento periodontal, eu vou evitar. Não. Porque não é só a doença periodontal. É um fator de risco, né? É um fator de risco. Perfeito. Um dos fatores de risco. Outro assunto bem importante que a gente precisa conversar, eu não sei pronunciar o nome dessa bactéria, e assim, a doutora vai falar sobre isso, mas a gente vai falar agora para pacientes com Alzheimer. Existem estudos, né, dessa relação entre a presença de uma bactéria específica, que ela vai falar o nome, com relação a pacientes que têm Alzheimer. Explica um pouco para a gente sobre isso. Não faz muito tempo, surgiram alguns estudos mostrando que encontraram a bactéria Porphyromonas gingivalis, que é uma das mais comuns na doença periodontal, foi encontrado no cérebro de pacientes com Alzheimer.
E aí, além dessa evidência, a gente percebe que a doença periodontal é uma doença inflamatória crônica e devido a essa inflamação crônica, ela também pode causar uma degeneração nas células do cérebro e, por isso, deixar o paciente mais propício à demência, inclusive ao Alzheimer. Então, como eu falei, é uma que ainda também está em estudo, mas se já encontrar alguma relação, e é fácil de eu tratar essa parte, esse fator causal, então, por que não a gente Prevenir, né? prevenir? Sempre prevenir. De que forma a doença. Ó, como é grave. A gente já passeou aí nas doenças cardiovasculares, a gente já falou da correlação como fator de risco, né? A doença periodontal como um fator de risco aumentado para infarto e AVC. A gente falou agora da doença de Alzheimer e a gente vai falar agora da correlação entre a doença periodontal e o fator de risco aumentado para uma gravidez, para as mulheres grávidas, né? Tanto para uma perda gestacional, quanto para um parto prematuro. E até se interfere também na saúde desse bebê. Pronto. Por muito tempo, os estudos mostraram que realmente havia uma relação entre parto prematuro e bebês com baixo peso. Só que foram fazendo cada vez mais estudos e ficando cada dia mais difícil da gente retirar qualquer outro fator para ter certeza que o único fator foi aquele. Então, o que é que a gente observa? Paciente gestante, ela precisa ter cuidado, porque quando ela tem uma infecção, que pode ser inclusive odontológica, ou por uma cárie, ou pela doença periodontal, isso pode sim levar ela a ter um desfecho gestacional indesejado, que pode ser o aborto, ou o bebê não está crescendo intrauterino. Então, por todos esses desfechos, a gente tem que ter um cuidado para evitar essas infecções. Então, na doença periodontal, ele também fica propício. E outra coisa que a gente vê muito é paciente gestante com medo de dentista, como se não pudesse fazer o tratamento odontológico. Pelo contrário. Deve fazer. A gente vê que tem agora até o acompanhamento desse paciente. No SUS, por exemplo, desde o início da gestação, do mesmo jeito que ele faz o pré-natal médico, ele faz o pré-natal odontológico. Então, para fazer esse acompanhamento e evitar que apareça algum tipo de problema, alguma infecção. Quando a gente está com uma dor, por exemplo, uma dor de dente, a gente libera citocinas, hormônios que podem causar essa contração uterina. Então, quando você fica com medo da anestesia poder causar essa contração, a anestesia vai causar muito menos do que se você tiver uma dor. Sim. Então, tem a anestesia adequada para a gestante, tem a quantidade adequada, tem o período que é melhor atender a gestante quando é procedimentos mais invasivos, que é no segundo trimestre, entre o quarto mês até o sexto mês. É muito melhor a gente fazer procedimentos mais invasivos nesse período. Mas não impede que a gente faça em outro período, não. Depende da gravidade, da urgência. Por isso que é bom a gente acompanhar desde o início, que é para evitar ter essas intercorrências. Perfeito. Doutora Luciana, existe uma correlação entre o estresse aumentado, o estresse crônico, ele potencializar a doença periodontal? Sim. O paciente com estresse, ele vai ter uma certa dificuldade na defesa dele, o organismo não vai estar com a defesa tão boa e deixa ele mais propício a desenvolver a doença periodontal. Outro, muda também o comportamento. O paciente que está com um período de estresse vai ter menos chance de ter paciência de estar higienizando a boca como deve. Ele muitas vezes vai acabar fumando e o fumo piora a condição periodontal. Ele não se alimenta como deveria. Então, tudo isso interfere no sistema imunológico dele e, consequentemente, também na doença periodontal. Porque o estresse ele vai estar ali modulando, né? Vai estar regrando o estilo de vida da pessoa muitas vezes e vem a fome emocional, que a gente diz, né? Que a gente come as emoções. Até a saliva desse paciente pode estar diminuída. E a Sim. saliva nos ajuda a higienizar. Sim. Por isso que a gente fala tanto na escovação noturna, antes de dormir. Quando a gente está dormindo, diminui a salivação.
Porque diminui a hidratação, porque a gente perde muito líquido enquanto dorme, né? Meu Deus do céu, a gente perde líquido enquanto dorme. Então, se é, né, um período como diminui a salivação, eu tenho que estar com a boca ainda melhor, mais higienizada, para evitar que aquelas bactérias que estão ali se propaguem. Então, eu tenho que higienizar principalmente antes de dormir. Ah, cheguei com sono, vou escovar amanhã. Não, escove agora, por favor. Por favor. Agora eu vou fazer uma pergunta. É minha essa pergunta, é uma curiosidade minha, porque existem vertentes, né? A vertente do sim, isso é bom, e a vertente do não, isso não é bom. E eu gostaria de ouvir da doutora Luciana se é mito ou se é verdade que ao acordar, durante a noite, a boca fica ali com acúmulo de bactérias. As bactérias vão, e não são só bactérias ruins. Quando a gente fala em bactéria, a tendência é pensar que bactéria é tudo ruim. Não, tem as bactérias do bem, que vão estar ali na nossa boca. É mito, é verdade ou é mentira? É bom ou é ruim que quando eu acorde, eu tome, a primeira água que eu tome seja antes de escovar os dentes, para que eu coloque para dentro do meu sistema digestivo essas bactérias que estão presentes na minha boca durante o sono. Então, quando, quando a gente vai dormir, diminui mesmo a salivação. E aí, se eu escovei bem, não é para eu ter bactérias patogênicas ali, que causem alguma doença periodontal ou cárie. É para eu ter controlado com a escovação. Então, normalmente a gente indica que se eu escovei, fiz a higienização adequada, estou com a boca limpa, posso me alimentar normalmente e depois que eu me alimentar, escovar. Existe muita dúvida, né, entre escovar antes É, de tomar o café ou depois. Pode escovar até as 2 vezes. Quanto mais vezes você escovar, melhor. melhor. Não faz mal, mas se tiver de escolher, escove depois da alimentação. Se você escovou também antes, Bem né? à Bem noite, antes né? de dormir. Agora, se você não escovou bem antes de dormir, corra e vai escovar. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E a LW Sport foi reinaugurada numa nova localização, que fica aqui na antiga LW Informática, embaixo do LW Hotel. É uma loja que ela tem mais espaço, mais aconchego para você que é nosso cliente. Nossa equipe já está pronta para atender vocês com produtos de alta qualidade. Temos tênis, confecção e muitas ofertas para vocês. Então vem conferir aqui a nossa nova loja. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e nesse bloco a gente vai falar sobre fatores de agravamento e condições específicas. E uma das condições específicas de fator de agravamento é o tabagismo, que a doutora Luciana falou há pouco no último bloco, né, en passant, e agora a gente vai aproveitar e vai aprofundar um pouco mais. De que forma o tabagismo ele interfere na resposta imunológica de um paciente que tem uma doença periodontal? Pronto. O fumo, ele foi incluído como uma doença, Sim. né, pela Organização Mundial de Saúde não faz tanto tempo.
Então, o paciente que ele é fumante muda a salivação. A nicotina causa uma isquemia desses vasos sanguíneos que dificultam tanto a cicatrização como a defesa do organismo desse paciente. Então, ele fica mais propício a desenvolver, sim, a doença periodontal. E o que é pior? A gente falou que um dos sinais que o paciente vai reconhecer a doença é perceber que a gengiva está mais avermelhada, que tem sangramento. No paciente fumante, esses sinais são mascarados devido ao fumo. Então, o paciente fumante, normalmente a gengiva dele é um pouco mais esbranquiçada, devido à maior produção de queratina para tentar se defender do aquecimento do cigarro. Sim. Então, esse paciente não percebe o vermelhão, ele não percebe o sangramento. Mas isso não quer dizer que ele não tem a doença. O que é que vai acontecer? Muitas vezes o paciente que é fumante e tem doença periodontal, quando é diagnosticado, já está com a doença mais evoluída. Já teve aquela perda de inserção. O dente já não está mais tão inserido, a gengiva não está mais naquela posição adequada. A gente às vezes percebe os pacientes falando que a gengiva desceu, está descobrindo o dente, está expondo um pouco a raiz. Isso pode ser uma consequência de uma doença periodontal ou simplesmente mau posicionamento do dente, um trauma de escovação ou qualquer outra coisa, por exemplo, um piercing. E o especialista em periodontite também trata dessa condição. Tem como a gente fazer os enxertos para tentar recobrir essa gengiva que você perdeu. Mas, voltando para o fumo, então, esse paciente vai ter mais dificuldade de conseguir perceber esses sinais. Então, é um paciente que precisa estar em acompanhamento mais próximo com o dentista. Não pode deixar um intervalo tão grande, porque pode desenvolver a doença e, quando for diagnosticado, já está grave. É muito interessante. Eu estou assim, confesso que eu estou encantada desde que chegou para mim que você seria uma das nossas entrevistadas aqui no Saúde em Evidência, que eu fui, né, como sempre faço, estudar, que eu fico sabida aqui, viu? Eu fico sabida. Eu fui estudar sobre a doença periodontal, eu fiquei impressionada com a quantidade de possibilidades que tem uma interferência importante no nosso organismo. A gente já falou sobre infarto, sobre AVC, a gente já falou sobre Alzheimer, a gente agora falou sobre outra doença, que é o tabagismo, e agora a gente vai falar sobre os rins. Veja quão importante é você estar nas mãos de um bom profissional em se tratando de doença periodontal, né, de um bom dentista. Pacientes com doença renal crônica têm um risco aumentado de desenvolver essa patologia? Sim. Por quê? Pacientes com doença renal crônica, normalmente eles não têm só a doença renal crônica. A doença renal crônica acaba sendo uma consequência de outras alterações que ele também teve. E é uma das doenças crônicas que está aumentando ainda mais o número devido ao envelhecimento da população. Graças a Deus a gente está vivendo mais, então aparecem também essas doenças. Paciente com doença renal crônica, muitas vezes ele tem diabetes, hipertensão, HIV, então teve alguma outra alteração que deixou ele propício a desenvolver a doença renal. A gente já disse que o paciente diabético vai ter maior chance de desenvolver a doença periodontal. Então, já está aí uma das relações desse paciente ter uma maior chance de desenvolver a doença periodontal. Outra é que ele está mesmo com o sistema imunológico dele mais debilitado. Então, sempre que a gente está com o sistema mais debilitado, vou ficar mais propício a desenvolver algum tipo de infecção. Como eu falei, para a gente desenvolver a doença periodontal, é preciso ter essas bactérias, esse acúmulo de biofilme, esse acúmulo de sujeira na boca, para poder desenvolver a doença. Mas se eu tiver com o meu sistema imunológico bom, às vezes eu tenho aquele cálculo, tenho aquele biofilme e não desenvolvo a doença. Sim. E um paciente, às vezes, com pouco biofilme, desenvolve a doença de uma forma mais agressiva, porque depende do sistema imunológico do paciente. Então, paciente com doença renal precisa do acompanhamento odontológico. Infelizmente, quando a gente tem esse diagnóstico, fica preocupado, pensa somente na condição sistêmica. Vou me manter vivo,
preciso ir fazer hemodiálise e às vezes esquece que a condição bucal vai interferir, inclusive, na sua qualidade de vida, para você mastigar bem, se alimentar bem. Então, esses pacientes acabam negligenciando também os cuidados com a saúde bucal. Doutora Luciana, aí a gente já vai agora para o estômago. É muito interessante como a gente é todo interligado, isso é fantástico. Qual a relação, ou se existe alguma relação, da bactéria H. pylori com a doença periodontal? Tem. Quando a gente vai fazer o exame, né, a endoscopia, o endoscopista ele sempre vai avaliar ali durante o exame se você tem ou não a bactéria H. pylori, e se tiver, para ele saber se você tem, ele vai fazer uma punção. Essa punção vai passar por um processo de, como é que a gente diz? De análise, biópsia, vai ser biopsiado, e se tiver o H. pylori, aí esse médico, o gastro, ele vai cuidar de você. Mas existe relação também com a doença periodontal, e por isso que eu levantei esse assunto aqui hoje, agora. Então, o H. pylori, os estudos mostram que ele gosta também de ficar, o ambiente dele também é o biofilme dentário. Então, ele muitas vezes está associado ao biofilme dentário e na bolsa periodontal. A bolsa periodontal é o que eu já tinha falado, o paciente vai perdendo aquela inserção da gengiva ao dente, ao osso, e vai criando uma bolsa que vai acumulando sujidade. Então, o H. pylori pode estar nessa região. Quando eu faço a endoscopia, diagnostiquei que tem um H. pylori, o tratamento que o médico passa normalmente é a medicação com antibiótico. E a gente vê muitos casos de que fez o uso da medicação, repetiu o exame e ainda está com H. pylori. Ou então, fiquei bom, com pouco tempo refiz o exame, reapareceu o H. pylori. Então, existe uma associação, sim, com a cavidade oral, e que eles indicam hoje que você não faça só o tratamento sistêmico, que é o que o médico passa, que é com o uso de medicamento, mas também o tratamento odontológico, que seria esse tratamento odontológico. Raspagem, que é aquela limpeza mais profunda que o dentista faz. A gente associa, às vezes, a limpeza só passar aquela escovinha. Não é só isso. É uma raspagem para a gente remover mesmo o biofilme que está acumulado, às vezes até lá dentro da gengiva, lá perto do osso, para evitar que ocorra uma reincidiva dessa doença. Super interessante. Olhe, eu estou encantada. Vou dizer mais uma vez, pontuar mais uma vez que eu estou encantada com esse assunto. Quais são as alterações hematológicas, a exemplo da leucemia, que podem ter manifestações periodontais? Então, eu sou formada em odontologia há 20 anos. E periodontista acho que tem uns 18, 17. Não sei fazer a conta agora. Mas Bem muito tempo já, né? já está um tempinho. E quando eu fui fazer essa especialidade, muita gente criticou. Você vai fazer pério, mas não chega paciente com doença periodontal. E por que não chega paciente com doença periodontal se a gente vê tantas associações? Sim. Porque às vezes falha no diagnóstico. Sim, perfeito. Falha muito no diagnóstico. Então, a gente tem que ter cuidado. Essas associações todas que a gente fala, o sistema imunológico do paciente, esse cuidado que a gente tem que ter. Então, nesse tempo todo que eu tenho de trabalho, já aconteceu muitas vezes de chegar paciente dizendo que está com gengivite e quando eu avalio não é gengivite. É, por exemplo, lúpus. Meu Deus. Que lúpus é tratado pelo médico dermatologista. Sim. Mas como ele via aquela alteração na gengiva, que a gengiva está avermelhada, ele procurou o dentista. E a gente tem que ser capaz de saber diferenciar e encaminhar ele para o tratamento adequado. Perfeito. Então, inclusive, a leucemia já aconteceu de pacientes me procurar no consultório sem saber que tinha a doença e pela alteração que tinha na gengiva, eu desconfiei, pedi os exames e aí ela nem voltou mais, já procurou o médico para acompanhar porque era leucemia. Então, a gravidade, não é a gravidade, né? A importância, deixa eu colocar melhor o termo, a importância de você ter um diagnóstico precoce de uma doença periodontal e de você estar em excelentes mãos, porque
Isso vale a vida, inclusive, né, É. doutora Luciana? Mas um dos primeiros sinais que aparece na leucemia muitas vezes é na cavidade oral. Então, a gente pode ajudar a fazer esse diagnóstico precoce. Outras alterações hematológicas que tem, por exemplo, paciente que é hemofílico, ele tem receio porque ele vai ter aquela chance de maior sangramento. E aí acaba negligenciando a saúde bucal, evitando usar o fio dental para não ter um sangramento. Só que quando ele negligencia esse cuidado, acaba ficando mais propício a desenvolver a doença. Sim, E aí sim ter verdade. o sangramento espontâneo. Do mesmo jeito, paciente com anemia falciforme. Paciente com anemia falciforme tem maior chance de infecção odontológica. Então, ele precisa de um cuidado mais atencioso, mais de perto do dentista. Existe algum, agora, perguntar de uma forma bem ampla, mas existe alguma associação entre a doença periodontal e o câncer de boca? Existe alguma correlação? Não, Não. não. Uma doença periodontal, ela não pode, Não vai ela não evolui para um câncer. Não, Não. não. Na doença periodontal, o que ela pode acontecer é deixar você sem seus dentes. Por exemplo, há pouco tempo, acho que ano passado, é um caso que me chamou a atenção porque essa paciente, ela tinha 47 anos e 8 anos antes dela me procurar, disseram a ela que ela tinha doença periodontal e que por isso ela não poderia fazer tratamento ortodôntico. Mas não fizeram tratamento periodontal e nem orientaram ela como poderia ser feito. Só disseram que ela não podia colocar aparelho. E aí essa Autoestima dessa doença pessoa. foi evoluindo. E os dentes dela, devido ao posicionamento, o sorriso, ela não era satisfeita. Então ela procurou um dentista que fez facetas. Então fez facetas nos dentes dela. E aí ela ficou orgulhosa porque agora ela estava sorrindo e os dentes estavam bonitos. E por trás de E tudo aí, isso? um ano depois dessas facetas, os dentes todos começaram a apresentar muita mobilidade. Fica mole mesmo o dente. E aí foi quando ela me procurou, me indicaram para ela. E, infelizmente, no caso dela, não teve como a gente manter os dentes. No caso dela, precisou exodontia de todos os dentes. É por isso que me chamou tanta atenção, porque normalmente a gente consegue salvar esses dentes. Mas no dela já estava tão evoluído que infelizmente quando não consegui. mascarou, né? Ali resolveu um problema que era estético. E aí não se que observou. muitas vezes acaba piorando. Então, muitas vezes, antes de colocar a faceta, tem alguns colegas que já encaminham para a gente ter certeza, avaliar se não tem mesmo doença periodontal, ou até, muitas vezes a gente procura fazer a faceta para aumentar o tamanho dos dentes. Então, na periodontia, a gente também faz uma cirurgia que aumenta, tira um pouco dessa gengiva, tira um pouco de osso também para aumentar o dente, para quando você sorrir, expor mais dente do que gengiva. É o que a gente chama de um sorriso infantilizado, né? Porque tem muita gengiva. Isso, que a gente diz que é um sorriso gengival. Sim. Mas a gente diz que fica infantilizado porque fica um dente Pequenininho. Isso. Perfeito. Doutora Luciana, em que casos a periodontite pode ser considerada uma manifestação oral de uma doença sistêmica? Pronto. Por exemplo, o lúpus, como a gente falou, que vai aparecer uma alteração no tecido gengival. Outra alteração, pacientes com algumas síndromes, como Papillon-Lefebvre. Esse paciente, com os anos, ele perde todos os dentes de forma muito precoce, porque essa condição dele faz com que ele tenha uma perda óssea progressiva, não tem como a gente tratar, infelizmente. Paciente com síndrome de Down. Sim. Tem estudos que mostram que 100% dos pacientes com síndrome de Down, em algum momento da vida, vai ter algum problema periodontal. Então, eles precisam ser acompanhados por um periodontista. Então, mamães, papais, tios, avós que têm aí criança ou adultos com síndrome de Down, um alerta aí da doutora Luciana nessa manhã de sábado, para que procure um periodontista para que seja acompanhado, né? Para evitar tanto que a doença venha a se desenvolver ou que progrida. E como a gente falou, inclusive, da associação com questões cardiovasculares, os pacientes com síndrome de Down já têm uma predisposição genética também a complicações cardiovasculares, então já vai aí
mais um reforço da importância do profissional periodontista, do especialista, para acompanhar um paciente com síndrome de Down, não é isso? Isso. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E a LW Sport foi reinaugurada numa nova localização, que fica aqui na antiga LW Informática, embaixo do LW Hotel. É uma loja que ela tem mais espaço, mais aconchego para você que é nosso cliente. Nossa equipe já está pronta para atender vocês com produtos de alta qualidade. Temos tênis, confecção e muitas ofertas para vocês. Então vem conferir aqui a nossa nova loja. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas, desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para o último bloco desse programa tão educativo, quando a gente fala aí, né, da saúde bucal, e a gente entendeu a correlação da doença periodontal com todo o sistema, né? Nós somos um sistema, precisamos ser olhados como um sistema, né? Uma coisa vai interferindo na outra, mas aqui no programa Saúde em Evidência a gente tem sempre o cuidado em falar em prevenção, em promoção à saúde, falar em tratamento, e agora a gente vai falar sobre tudo isso dentro da ótica também da saúde pública. Doutora Luciana, quais são as estratégias de prevenção da doença periodontal em nível coletivo, individual e coletivo? Vamos falar logo dos dois. Pronto. Falta muita informação. Eu acho que é um dos principais, um dos primeiros que a gente tem que falar é a informação. Então, por exemplo, hoje todo mundo procura informação na internet. Muitas vezes eu me sinto até culpada. Eu digo, meu Deus, como é que eu tenho conhecimento e não estou compartilhando? Então vamos começar a compartilhar. Há pouco tempo eu comecei a movimentar um pouquinho mais as redes sociais, passando essa informação. Porque todo mundo é um pouco responsável por isso.
Verdade. Eu sou professora universitária e era uma coisa que eu sempre falava com os meus alunos. A gente, às vezes, vê o paciente que, esse paciente tem muita cárie, a criança chegou nessa situação. Mas será que chegou informação para os pais dessa criança? Sim. Será que chegou informações para essa pessoa? Então, a informação hoje, a nível, principalmente, que hoje o que a gente mais procura é a internet, mas a gente vê que tem muitas palestras. Na minha época, quando criança, ir para o dentista era um luxo, né? Verdade. Não era tão comum quanto é hoje. Hoje a Tinha gente até vê- recompensa, né? A gente ganhava um sorvete, ó, vai pro dentista, mas vai ganhar um sorvete. Olha que contradição, mas era a moeda de troca. a gente vê hoje dentista indo na escola, dentista no serviço Verdade. público indo na escola. Às vezes eu acho que falta também no colégio particular. Verdade. Deveria ter também. É verdade. Porque a informação, né? Porque não tem nada a ver com a condição socioeconômica. A condição socioeconômica pode me deixar mais próximo da informação, mas não quer dizer que eu estou absorvendo. Sim. Então, a gente precisa ter informação. E é isso que está acontecendo. No serviço público, a gente percebe que tem os dentistas visitando as escolas, tem, por exemplo, no PSF, o dia do paciente diabético. Então, está lá também o dentista presente, o dia do atendimento à gestante, está lá o dentista presente. E eu acho que isso faz total diferença no coletivo. E o individual a gente tem que estar indo ao dentista e o dentista tem que ser capaz de te atender como uma pessoa individual. Por exemplo, alguém já te ensinou como escolhe uma escova de dente? Ou quando você vai lá para a farmácia, supermercado. Eu amo ir na farmácia, supermercado, que tem aquela seção enorme de pasta de dente, escova, e eu fico olhando lá, que é para eu ver as novidades que estão chegando para saber indicar para o meu paciente. Porque normalmente como é que a gente escolhe? Como a gente falou do colutório. Qual é o mais bonito? Qual é o mais caro? Ou qual é o mais barato? Às vezes a gente acha que porque é mais caro vai ser melhor e nem sempre é a verdade. Então, Olha só se tem lá o grau de maciez, né? Geralmente a gente escolhe uma mais macia. Ó, já está melhorando, porque antes o povo só queria escova dura. Era? Achava que para limpar tem Tinha que que ser ser dura. dura, E tinha que ser não na é. ignorância. Nem para prótese, hoje em dia, a gente indica mais uma escova dura. Era na ignorância. Não Interessante. achar que remédio só faz sentido se for ruim, né? Se tiver o gosto verdade. amargo. Mas não. Então, a escova, a gente tem indicação correta, de acordo com a idade, de acordo com a arcada dentária e com algumas peculiaridades que tem em cada paciente. Por exemplo, se eu tenho espaços entre os dentes, como diastema, então eu tenho indicação de usar, além da escova normal, às vezes uma escova interdental. Sim. Se eu usar aparelho, usar, por exemplo, um passa-fio para me ajudar a usar o fio dental. Então, cada paciente tem uma condição, que é só sua, que vai deixar a gente ciente de qual escova vai ser melhor para você, qual é o fio dental indicado para você, qual é a pasta, se precisa de um bochecho e qual é o bochecho. Não precisa todo mundo usar, mas tem algumas pessoas que têm a necessidade, mas tem aquele bochecho específico para o caso dele. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, que eu acredito que vai esclarecer de uma forma geral, para que você que está em casa entenda essa importância. Qual a importância da comunicação, do diálogo, da troca entre os colegas dentistas, quando a gente está falando de saúde, de doenças periodontais? Qual a importância desse diálogo entre dentistas? E eu vou além. Qual a importância do diálogo entre o dentista e o multidisciplinar, o multiprofissional, o médico, o enfermeiro, quando a gente está falando em SUS, principalmente, né? Que ali tá, o paciente ele está na unidade básica de saúde da família. Qual a importância desse diálogo entre esses profissionais? No SUS, às vezes, fica até mais fácil essa comunicação, porque ele tem naquele mesmo local o dentista, o enfermeiro, o médico que está acompanhando ele, tem a ficha completa para saber a condição dele. Há pouco tempo, chegou uma outra paciente, chegou com a máscara, eu pensava que ela estava gripada, porque hoje, quando estão gripados, muita gente gosta de usar máscara, e não, é porque ela tinha vergonha de sorrir, vergonha de que as pessoas vissem a boca dela. E ela tinha várias alterações sistêmicas e não encontrava dentista que
quisesse atendê-la. Meu Deus. Normalmente os dentistas tinham receio. E aí ela disse que o médico dela até falava, no dia que você encontrar quem queira te atender, Me avise. me passa o contato. Isso é um absurdo. É um absurdo. Talvez eu ainda brinquei com ela, eu disse, eu estou achando que a senhora não estava procurando esse dentista, não. Mas Porque é uma realidade. que a gente tem que atender. Eu como dentista, eu não trato diabetes, eu não trato infarto, mas eu trato pacientes que passaram por um infarto, que passaram por uma cirurgia cardíaca, paciente transplantado. Eu trato esses pacientes, então eu tenho que saber, tenho que ter um mínimo de conhecimento de como é que trata esse paciente e preciso ter contato com o médico. Então, muitas vezes a gente, no serviço particular, a gente sempre manda cartinha mesmo para o médico, explicando como é que está a situação da paciente, o que é que ela vai precisar ser submetida, por exemplo, a algum procedimento mais invasivo. Por quê? Aquela medicação sistêmica que ela usa, que o médico prescreveu, eu, como dentista, não posso suspender. Sim. Eu não posso alterar em nada. Então, eu preciso que ela converse com o médico para poder orientar, esse medicamento vamos suspender por alguns dias enquanto faz esse procedimento. Ou vamos ver se a gente troca esse medicamento por um outro. Mas quem faz isso é o médico. E eu preciso conversar com ele para saber, entender. Quem sabe da condição sistêmica do paciente, por exemplo, paciente com doença renal. Jamais ele vai trazer os exames dele que está tudo dentro da normalidade. Sempre vai estar tudo alterado. Mas o médico vai saber se aquela alteração está dentro do padrão, se ele pode passar por um procedimento ou não. Por exemplo, paciente com doença renal, muitas vezes para sair dessa condição, ele precisa de um transplante. Para ele fazer o transplante, ele precisa de um atestado odontológico de saúde. Tá vendo? Então, ele precisa estar com a saúde bucal em dia, sem cárie, sem doença periodontal, sem risco de infecção para poder fazer o transplante. Se ele não tiver esse atestado, pode aparecer um doador e ele não poder fazer, sem possibilidade de fazer. Sério isso. Tá vendo a importância do profissional adequado? É muito sério isso. Como é que o SUS aborda a prevenção e o tratamento da doença periodontal na atenção básica? Isso é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque para você que não sabe, a atenção básica é lá o postinho, que a gente chama de postinho, né? A unidade básica de saúde da família. Como é que o SUS lida com a doença periodontal na assistência básica, na atenção básica? Pronto. Eu brinco falando a verdade, Sim. que todo joguinho clínico do dentista tem que ter uma sonda para a gente avaliar também a condição periodontal desse paciente. Então, quando eu tenho casos mais simples de doença periodontal, esse tratamento é feito no próprio PSF. Quando tem um caso que está um pouco mais complicado, que precisa de um cuidado mais especializado, aquele dentista do PSF encaminha vai referir para o CEL. E no CEL, normalmente, tem um especialista. Vamos explicar o que é o CEL aqui, porque você que está em casa pode não saber o que é o CEL e a gente sabe o que é o CEL, né? Mas o CEL é o Centro de Especialidades Odontológicas. Pronto. Então, ali vai ter um profissional específico para tratar essas doenças periodontais. Isso. Então, isso está funcionando bem? Funciona. Sempre que precisa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu sei que você aprendeu e aprendeu muito hoje, como eu também aprendi muito. Estou muito feliz com a sua presença aqui, doutora Luciana. Foi muito esclarecedor, muito educativo. E eu tenho certeza que você que está em casa aprendeu muito e já começou um movimento dentro de você de alertas, né? Para a gente ficar mais alerta. Eu acredito que o programa de hoje ele foi muito educativo e trouxe muitos alertas para nós como sujeitos, como usuários do Sistema Único de Saúde e também dos planos de saúde, para que a gente esteja, e também no privado, para que a gente esteja mais atento à nossa saúde bucal. Quero agradecer, em nome da TVLW, em nome da TV Nova Nordeste, da TV Cultura, a sua presença e dizer que esse espaço está de portas abertas para recebê-la em todo o tempo, para falar de qualquer coisa que você julgue importante para a sociedade. E também lhe pedir para que você passe aí o seu Instagram, para que as pessoas, os nossos telespectadores, eles amam seguir os nossos convidados. Então, já compartilha, se puder,
o seu Instagram, porque certamente lá tem o telefone da clínica e onde lhe encontrar, né? Tem sim. Agradeço demais o convite. Como eu falei, Catarina, é uma coisa que me deixava um pouco angustiada, essa falta de informação. Sim. Então, é uma oportunidade incrível estar aqui para a gente divulgar essa informação. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada à TV LW, à TV Nova, e fico à disposição para qualquer esclarecimento. O Instagram é Luciana_Mara_PA. Certo. Então, qualquer dúvida. Tá, é só procurar. Então já segue aí, ó, @Luciana_Mara_PA. Já segue, doutora Luciana. Lá certamente tem o link do WhatsApp da clínica. Então você vai encontrá-la. Já deixa lá no direct dela também. Enche o direct dela aí de dúvida e onde acha ela, que ela vai gostar de saber que você aprendeu aqui com ela. Ó, nosso encontro marcado no próximo sábado, pontualmente, eu aguardo você. Muito obrigada por hoje e até sábado.